Pronto. Primeiramente, bom dia a todos, né? Não sei se vocês perceberam, mas nas 2 últimas semanas eu estava ausente, né, das nossas aulas, não pude frequentar as aulas presenciais com vocês e muito menos as aulas remotas, né? O motivo foi porque eu estava lutando contra a Covid-19, infelizmente fui acometido por essa enfermidade. Graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, estou bem, minha esposa também, minha filha, né? Então conseguimos lutar contra. Na verdade, estamos melhorando, né? Ainda não estamos 100%, mas já estamos livre. Como é que eu posso dizer? A gente já não infecta mais ninguém, né? Não consegue, não repassa mais o vírus. O nosso corpo, o nosso organismo ainda luta contra o vírus, porque o que é que acontece no processo? Com 25 dias é que o vírus está totalmente fora do nosso corpo e totalmente controlado pelo corpo. Mas nos primeiros 15 dias o vírus já não transmite, ou seja, a gente já não se torna um transmissor da doença, né? E aí por isso que após 15 dias retomamos aí as nossas atividades e estamos retomando, vou ser bem sincero, da nossa disciplina de forma gradativa, tá bom? Então não vou garantir a vocês que vou estar 100% ainda agora, mas daqui uns dias aí a gente vai estar 100% para valer, né, com todo o valor. Então, uma coisa rápida que eu tenho a comentar é que vocês tomem bastante cuidado, principalmente vocês do terceiro ano, né? Protejam seus familiares. Quando seus familiares saírem sem máscara, chama a atenção. Vocês também coloquem danado dessas máscaras, lavem as mãos de vocês constantemente, tá bom? Higienize tudo que chega da rua para casa de vocês, porque essa doença é uma doença inexplicável, sou bem sincero para vocês. É uma mistura de tudo. Além dos sintomas que a doença causa, a parte mental, né, ela é muito difícil, né? Eu até conversando com a minha esposa, mesmo nós três, né, tanto minha esposa quanto minha filha e eu nos infectamos. Não sabemos como, qual a razão, né? O que se sabe é que após retorno das nossas atividades, né, do nosso trabalho, a gente acabou se infectando. Por mais que a gente se cuidava aqui, possa ser que a gente se infectou em algum ambiente de trabalho, não sabemos onde. Mas não adianta a gente estar procurando onde foi, aquela coisa toda, senão a gente só vai se agoniar. O que importa é que vencemos esse danado, estamos vencendo, né? E a parte mais difícil era a questão da solidão, né? Então, praticamente 3 pessoas isoladas, mesmo a gente se comunicando, minha esposa, eu, minha filha, mas a gente sentia muito um sentimento de exclusão, né, da sociedade, de todas as formas, né? Para você ter ideia, eu mesmo até falo em reivindicação assim, em relação a o município faz toda uma propaganda dizendo: vamos dar apoio, vamos apareça no post que a gente vai dar todo o apoio necessário. Eu juro a vocês, não tive, não só eu, como minha esposa e minha filha, o único apoio que tivemos foi de Deus e de alguns familiares corajosos e que provavelmente já tiveram anteriormente o Covid-19, que apareciam aqui para, pela janela mesmo, desejar melhoras, palavras de motivação, né? Também agradeço aí a Alice, né, que se preocupou aí, perguntou aí também sobre mim. Muito obrigado, Alice, por ter lembrado aí do professor, e suas palavras também chegou em boa hora, né? Então, realmente, foi o que mais pesou na doença, eu acho, na minha opinião, não foi só os sintomas que ela exercia, porque tanto eu, minha esposa e minha filha tivemos sintomas totalmente diferentes, né? Mas o que mais pesou foi justamente esse momento, essa acolhida, né? Essa preocupação, né? Os trabalhos estavam mais preocupados com toda a parte, como é que eu posso dizer, logística, né? Da informação, e poucos, né? Agradeço também, a Escola Pentágono foi de grande avalia, todo dia eu estava lá recebendo mensagem da coordenação, da direção, né? O pessoal, e aí, como você está? Né? Palavras motivadoras. Então, acho que foi o que foi de mais essencial na luta contra essa doença. Mas não parou por aqui, né? Existe uma variante lá fora, né? No caso,
o meu corpo criou anticorpos para o primeiro coronavírus, né? Mas para a variante aí, o meu corpo não criou esses anticorpos, então tem que manter o mesmo cuidado, se manter agora um cuidado redobrado, e a mesma coisa eu digo a vocês, cuidem-se, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus parentes, né, e prestem bastante atenção aí. Os próximos dias, possivelmente, teremos bastante novidades aí em relação a essa doença aí, do jeito que está indo as coisas. Eu acho que daqui uns dias vão fechar tudo, inclusive supermercados e aquelas coisas todas, né? Mas a gente está aí precavida, a escola continua de forma remota e a gente vai continuar tendo nossas aulinhas, estudando e se cuidando, ok? Vamos lá, vamos à aula, falei demais, né? Mas vamos aí aos nossos momentos essenciais. Como esta semana é a primeira vez que estamos nos encontrando, então falar um pouquinho da prova, né? No grupo de vocês lá do WhatsApp, eu vi os professores postando conteúdo, aquela coisa toda, todo aquele processo. A nossa prova, eu não vou mastigar vocês, hipótese alguma, nem massacrar. Eu sei que vocês estão no terceiro ano do ensino médio e deveria ter uma porrada de conteúdo, assim como meus colegas de trabalho sempre comentam e dizem, vamos colocar aí uma porrada de conteúdo nas provas dos meninos, por meninos se matarem aí. Não vou fazer isso, tá bom? Então, a prova de vocês, a gente vai trabalhar os conteúdos que trabalharmos no dia de hoje. Hoje temos duas aulas, essa aula agora, e após o intervalozinho, uma outra aula. Eu ia até conversar com vocês, da gente pegar direto aí, a gente só tem uma mudança de link só na hora, né, por conta do tempo do Zoom, e eu deixar o intervalo para o finalzinho da quarta aula para vocês. O que é que vocês acham aí? Fala no chat aí para mim, se vocês acham legal, que aí eu deixo o intervalozinho. Mas todo o assunto que a gente vê hoje vai ser o assunto da prova de vocês, o conteúdo. Então, eu, de antemão, não vou dizer a vocês qual é o assunto ainda, porque a gente vai andar aí, o andar da carruagem aí da gente aí. E aí, qual a vantagem? Na aula de amanhã e na aula de sexta-feira, né, se caso a gente terminar o assunto realmente como proposta hoje, eu vou deixar vocês livres para estudar para a prova de sexta-feira para vocês. Vocês têm prova de linguagens aí, né? Nessa próxima sexta-feira. E aí eu não vou dar aula ao vivo. Vou reservar o horário da minha aula para vocês estudarem para essas provas de linguagem. Então, na aula de amanhã e de sexta, ok? Deixo vocês livres aí para fazer. E, ao mesmo tempo, eu também descanso um pouco, né? Como eu estou dizendo a vocês, estou retomando as atividades assim, e como as aulas de vocês são as últimas aulas do dia, então normalmente eu estou bastante cansado. Ontem mesmo eu cheguei na aula do segundo ano, que foi a última aula, rapaz, eu cheguei a pulso assim, né? Então vamos ter que ir devagar, devagarinho, mas com o pé no chão, né? Então vamos ver o assunto de hoje. O assunto de hoje, junto com o assunto das nossas aulas anteriores que tivemos, tá bom? Então, esses dois conteúdos vão ser os conteúdos da prova de vocês. Ainda está bem teórico, mas vocês vão ver já um pouquinho de cálculo ainda hoje, tudo direitinho. E nada de diferente, né? Na verdade, é uma revisão do que vocês já viram comigo ao longo das nossas aulas. Até porque eu acompanho vocês desde o primeiro ano do ensino médio. Então, vamos embora. Deixa eu liberar aqui o slide, liberar a canetinha e vamos trabalhar. Conceitos primitivos, né? Então, nada melhor do que falar desse cara, relembrar aí, né? Eu até falei dele para vocês nas aulas anteriores, né? O famoso Euclides, né? E Euclides, ele fundamentou, ele é considerado o pai da geometria plana e espacial. Ele fundamentou toda a sua teoria em 13 capítulos no livro Elementos, que vocês estão vendo aí uma imagem desse livro aí para vocês, né? Esse livro aí é considerado a Bíblia da geometria, tá bom? Então, considerado a Bíblia da geometria, toda essa parte fundamental da geometria desempenhada por ele, né? O Euclides, ele determinou 4 conceitos importantíssimos que a gente aceita sem sequer algum questionamento. A gente simplesmente aceita que a construção é desse jeito e acabou-se, né? Não adianta a gente questionar. Que conceitos são esses? Um deles, o ponto, né? Que é
aquela construção que não existe uma dimensão, tá bom? Então, tá um exemplo aí prático. Então, se eu pedir para cada um construir um ponto no seu caderno, cada um vai construir numa boa. Lembrando que esse assunto aí é praticamente revisão do que vocês viram ano passado, no comecinho do ano, vocês viram comigo isso aí, tá bom? Então, não se desesperem, não é assunto difícil. Agora, é claro, é uma parte teórica, né? Mas não vamos falar tanto de postulado, essas coisas todas, não. Pelo que eu vi no livro de vocês, na página 62, né, não chega a falar tanto sobre isso aí. Então, aí ele determinou para a gente aí que a reta possuía uma dimensão e a construção da reta seria esse desenho aí que vocês estão vendo. O plano possuiria duas dimensões, como vocês estão vendo aí, essa seria a construção de um possível plano limitado, né, para Euclides, e o espaço, que possuía três dimensões. Então, foram quatro conceitos primitivos importantes que Euclides determinou lá no seu livro. E a partir desse conceito, o que é que aconteceu? A partir desse conceito, Euclides saiu encaixando e desenvolvendo as ideias geométricas que vocês vão ver ao longo do ano inteiro, né? E que vocês viram também ao longo dos anos anteriores. Como eu tinha dito a vocês na nossa primeira aula, a geometria do terceiro ano para vocês é uma revisão de tudo que vocês viram no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. Tá bom? Então, uma revisãozinha básica aí de geometria bacana aí para vocês trabalharem. A mesma coisa acontece com álgebra também. Então, não se desesperem quando vocês veem assuntos que você vai dizer, eu já trabalhei esse assunto, né? Eu já vi esse assunto. Aí, as retas, Euclides dividiu em três categorias. Existe a reta, que elas são infinitas em ambos os lados, como vocês estão vendo aí. Então, ambos os lados aí, ela cresce para ambos os lados. Existe a semi-reta, que ela parte de uma origem e é infinita, né, até o seu fim lá. Então, semi-reta. E o segmento, que tem começo, meio e fim, tá bom? A semi-reta só tem começo e não tem fim. A reta nem tem fim, nem tem começo. E o segmento tem começo, meio e fim. A gente consegue determinar. E Euclides ainda deixou claro, é através da ideia de segmento que a gente consegue encontrar valores como distância, valor de um lado, área e outras situações da geometria plana. Tá bom? Ele também deixou claro para a gente que na geometria toda distância geométrica será sempre maior ou igual que zero. Tá bom? Então, será sempre um valor positivo. Sempre um valor positivo, jamais negativo. Ele dizia que estudar o lado negativo da geometria era uma perda de tempo, né, na cabeça dele. Aí, mais na frente, anos depois, Descartes, ele passou a estudar o lado negativo, inserindo a geometria analítica, né, fazendo essa análise de que o mundo geométrico ele trafegava por vetores, vetorialmente. E aí o mundo negativo era bastante importante, e aí entra geometria dos números complexos e por aí vai. Então, foi bem à frente depois de Euclides. Mas, por enquanto se trata de geometria plana e geometria espacial, Euclides deixava bem claro, toda distância geométrica será sempre positiva, tá bom? Maior ou igual que zero. Tranquilo até aí, galera? Se eu estiver falando rápido demais, vocês falam aí, tá bom? No chat. O chat está aberto aí para a gente ver. Então, aí a gente chega no primeiro conteúdo, conteúdo de ângulos, tá bom? Que foi o primeiro conteúdo de vocês, talvez aí no ensino fundamental, lá do nono ano, acredito, né? Então, mais ou menos, seria o primeiro conteúdo de vocês aí que envolvia ângulos, né? Vendo toda essa estrutura angular. Professor, por que ângulos? Porque ângulos ele tem uma importância na geometria que facilita determinados cálculos, né? Então, se caso você perguntar e se perguntar qual é o conteúdo da nossa prova, professor, a gente vai ver toda essa parte conceitual, né? Introdução à geometria plana, que é o tópico 1 do livro de vocês, da página 62, agregado a esses conteúdos que a gente está vendo agora. Conteúdo de ângulos,
né? Professor, e o que é ângulo? Tem várias definições. Eu prefiro definir ângulos dessa forma. São duas semirretas que têm a mesma origem e um vértice, e são medidos em grau ou em radiano, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né? O ângulo ele pode ser convexo ou ele pode ser côncavo. Bom, como vocês estão vendo aí, um ângulo côncavo e um ângulo convexo. Sou bem sincero, não existe tanta diferença entre eles. A única diferença é que um ângulo convexo me faz lembrar o ângulo agudo e um ângulo côncavo me faz lembrar um ângulo obtuso. Tá bom? Mas aí na teoria eles gostam de mostrar isso aí. É como se ele dissesse assim, que o ângulo côncavo fosse o ângulo externo e o ângulo convexo fosse o ângulo interno, né? Então ele tem essa mania aí nos livros de fazer. Mas na hora de calcular, isso não importa para a gente. Eu garanto a vocês que não tem diferença. Continua tudo sendo ângulo, tudo normal. Acho que vocês lembram do primeiro ano do ensino médio, que a gente viu esse assunto logo no comecinho, primeiro ano do ensino médio. Eu falei de ângulo, medidas em radiano, acho que vocês devem lembrar aí direitinho isso aí. Se não lembra, vai começar a relembrar. E aí os ângulos, eles podem ser classificados e nomeados dependendo de algumas medidas, dependendo da sua medida relativa, que é relacionada a determinada coisa, ou da sua medida absoluta, né? Ou seja, de acordo com o seu valor, a gente pode nomear os ângulos, né? E encontrar esses tipos de ângulo. O primeiro deles, ó, o primeiro deles é o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau. Bom, então, um ângulo nulo, ângulo de 0 grau, ok? Ângulo zero, a gente chama de ângulo nulo. Também temos o ângulo agudo. Quem pode dizer aí para mim no chat? O ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Pode dizer no chat aí para mim, por favor. Deixa eu ver quem está aqui para fazer a chamada. Diga aí para mim no chat. Quem? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90, isso mesmo. Então, se tiver um ângulo aí menor do que 90 graus, então menor que 90, tá bom? É um ângulo agudo. É um ângulo menor que 90. O ângulo reto. Qual é o ângulo reto? Não ficou muito certo aqui o meu reto, mas é o ângulo de 90 graus. Exatamente o ângulo de 90 graus é o ângulo reto. E o ângulo obtuso? Né? O ângulo obtuso. Eita, deixa eu... Aí agora que eu não quero um reto, aí no instante ficou reto. Então o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90. Tá bom? Então um ângulo maior do que 90 é um ângulo obtuso. Agora diga para mim no chat aí. Qual o valor do ângulo raso? Vamos lá, um ângulo raso. Qual o valor do ângulo raso? Isso mesmo ali, 180 graus. Então, é mais ou menos assim, 180 graus. Então, esse é o ângulo raso. Tá bom? Desenhozinho do ângulo raso. Valor de 180 graus. E o ângulo de uma volta? Quem pode dizer para mim aí? O ângulo que representa uma volta. Isso, Vitória. 360 graus. Tá bom? Então, 360 graus é o valor do ângulo que representa uma volta. Tá bom? Então, um ângulo de 360 graus. Então, veja que temos diversos tipos de ângulo. Todos esses ângulos que a gente viu, recebi essa nomenclatura devido ao seu valor. De acordo com o seu valor. Vou só beber um pouquinho de água aqui, galera, rapidinho. Só para a garganta descansar um pouco. Então, de acordo com o seu valor,
Cada tipo desse recebeu o nome. Mas também existem os ângulos que a gente classifica ele de acordo ou em relação, que a gente chama de medida relativa, porque em relação à sua posição, em relação a determinada situação. Né? Como, por exemplo, os ângulos opostos pelo vértice. Que ângulos são esses? É o famoso Shira-Xuxa. Eu gostava de brincar com vocês aí, é o ângulo oposto pelo vértice. Tá bom? Que é um ângulozinho que tem o mesmo vértice, porém estão em sentidos opostos. Ó. Mas eles possuem o mesmo valor. Se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. Então, possui o mesmo valor. Esses ângulos aí a gente chama de oposto pelo vértice. Tá bom? Então, tem essa nomenclatura e também essa forma de calcular. Você consegue calcular aí facilmente dessa forma aí. Ok? Vamos avançar aí. Bissetriz de um ângulo. Professor, o que é que a bissetriz de um ângulo faz? A bissetriz é um segmento. É um segmento. Está aqui, vértice. Que... Opa! Deixa eu tentar aqui. Pronto. Então, a bissetriz, essa aqui é a bissetriz. Tá bom? Então, essa setinha aqui, eu já estou dizendo aí a você, a bissetriz. Ela divide o ângulo em partes iguais. Então, vamos dizer que esse ângulo aí tem 100 graus. Então, iria ficar 50 graus para esse lado, 50 graus para esse lado. Tá bom? Então, ia ficar 50 graus para cada lado aí. Beleza? Então, essa é a função da bissetriz de um ângulo. A bissetriz divide o ângulo em partes iguais. Professor, e a figura? Ele divide em partes iguais? Não. Aí, isso aí vai ser em outros processos, quando a gente vê da geometria, em outras aulas, a gente vai ver que a bissetriz vai entrar aí, algumas vezes, dividida a figura em partes iguais, em partes proporcionais. Então, são outros teoremas. Mas, por enquanto, divide o ângulo em partes iguais. E vai existir também a bissetriz imaginária, chamada de BI. Bissetriz imaginária, quando a gente tiver situações como essa, em que eu vou precisar, né, não só eu como vocês, acho que vocês lembram isso lá do primeiro ano do ensino médio, traçar uma reta aqui para dividir esse ângulo em duas partes, em x' e x', não necessariamente iguais. Só para poder a gente conseguir fazer o cálculo matemático e chegar na solução dos valores desses x. Então, a gente chama isso aqui abaixo de bissetriz imaginária. Tá bom? Que é um segmento que a gente vai colocar ali só na imaginação, mas o segmento não existe. Tá bom? Ele não existe, por isso que é bissetriz imaginária, só para facilitar na hora de resolver a solução. Lembrando que a bissetriz imaginária ela é sempre paralela às retas originais da figura. Tá bom? Então, por exemplo, se aqui eu tenho R e aqui eu tenho um S, o BI ele é paralelo a R, que também é paralelo a S. Tá bom? Então, são paralelas. Obrigatoriamente, isso tem que acontecer quando a gente coloca a bissetriz imaginária. Beleza? Até aí, tudo entendido? Oi, Alice, pode perguntar. Ah, beleza. Vamos lá. Ângulos complementares. Os ângulos complementares são aqueles ângulos que somados dá 90 graus. Né? No livro de vocês tem até dizendo assim, ó, alfa mais beta igual a 90. Eu não gosto dessa forma, tá bom? Sou bem sincero, não gosto. Prefiro que vocês decorem isso aqui, ó, memorizem isso aqui. Có é igual, ou seja, o ângulo complementar. Então, complemento é igual a 90 menos x. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Pronto.
90 menos x. Professor, quem é x? É o ângulo que eu quero saber. Então, por exemplo, se eu perguntar a você, calcule o complemento de 30 graus. Então, vou pegar a formulazinha, o complemento de 30 vai ser igual a 90, que 30 é o valor do x. Então, menos 30. 90 menos 30, 60. Então, ó, o complemento de 30 é 60. Beleza? Não é fácil? Então, você decora essa daqui. Essa que está no livro de vocês. Não precisa se preocupar tanto com isso aí. Ok? Se você estiver perguntando aí qual a página que está do livro, dessa parte que a gente está falando aí, a página 65. Ok? Página 65, você vai encontrar aí essas formulazinhas, só que não vai encontrar essa que eu destaquei para você. Isso é um presente meu para você. Lá na frente, quando eu der os exemplos aqui, eu vou mostrar a importância dessa da gente, que se você tentar do livro, você vai ver que não vai dar certo. Assim, pode dar certo, mas vai te complicar. Então, ângulos suplementares, a soma deles dá 180. Aí no livro de vocês já está assim. Tá bom? Esquece isso aí. E vai na dica do professor Otávio. Suplemento é igual a 180 menos x. Então, suplemento é igual a 180 menos x. Essa é a formulazinha melhor. É bem mais prática para você. Ok? Ângulos replementares. Lá no livro está assim. Alfa mais beta igual a 360. Mas o aluno do professor Otávio memoriza assim. É igual a 360 menos x. Com isso, ó, vou fazer o bisuzinho aqui do lado aqui para vocês. Vou fazer aqui embaixo. O bisuzinho aí para vocês. Vou fazer aqui embaixo o bizu. Vocês estão no terceiro ano, já pode ter bizu. É o bizu. Cossuri. Então, bizu cossuri. 90 menos x, 180 menos x e 360 menos x. Tá bom? É só decorar o bizu cossuri, modo cossuri, e vocês vão desenrolar aí numa boa. Tá bom? Beleza sobre isso aí? Vamos fazer exemplo? Vamos fazer exemplozinho? Vamos lá. Vamos fazer os exemplos. Vamos praticar. Letra A. Calcule o complemento do ângulo de 15 graus. Bom, como é que a gente calcula? Eu vou fazer a letra A, faço a letra B com vocês e depois eu vou colocar a letra C e D para vocês calcularem sozinhos. Tá bom? Então, vai lá. Letra A. Formulazinha. Se é o complemento, então CO é igual a 90 menos X. Aí agora, quem é X? É o 15 aqui que ele deu. Isso aqui é o X. Então, 90 menos 15. Calculem aí para mim, por favor. Quanto é 90 menos 15? 90 menos 15. Quanto é? 75. Então, o complemento de 15 graus é 75. Acabou essa resposta. Pergunta, tem dificuldade? Tem, galera. Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma mesmo. Vamos fazer a letra B. O suplemento do ângulo de 15 graus, que é o suplemento agora. Então, o sul. 180 menos x é igual a 180 menos 15. Calcule para mim quanto é 180 menos 15, por favor. 180 menos 15. 165, né? Então, acabou só. Fácil demais. Agora, tenta fazer usando a formulazinha do livro. Eu garanto que a gente ia passar a aula todinha aqui, tentando explicar a vocês, aquela coisa toda, ia dar trabalho, tá bom? Então, o que eu peço a vocês é, confie em mim. Ó, pessoal, vê só, rapidinho.
O Zoom aqui me deu o alerta aqui do tempo, né? Já vai expirar. Então, eu vou encerrar o link e vou voltar no mesmo link aí. Você volta no mesmo link, tá bom? Instantâneo, tudo bem? Vai confirmando ok aí no bate-papo aí para poder encerrar aqui de uma vez. Vou mostrar a vocês, antes de você sair, deixa eu mostrar a letra C e D, porque vocês já vão tentando aí, enquanto se conecta. A letra C e D. Tá bom? E vocês vão tentando aí no caderninho de vocês. Complemento de 87 e suplemento de 87. Pronto, vou encerrar agora e vocês voltam no mesmo link. Pronto, retomamos aí. Vamos lá, quem for respondendo aí para mim já vai dizendo. Letra C, complemento de 87. Vamos ver aí o complemento de 87. Complemento de 87. Então, Có é igual a 90 menos X. 90 menos 87 é igual a 3. Parabéns mesmo a vocês aí, tá vendo? Então, pergunta, isso é difícil? O suplemento. 180 menos 87. Quanto dá aí? Suplemento. (93). Então, você começa a observar aí. Você começa a observar a facilidade que é esse conteúdo. Esse tipo de questão aí é a questão mais fácil que eu posso cobrar de vocês na prova. O mais fácil que eu posso cobrar é isso aí. Não, essas fórmulas aí, não há necessidade de eu colocar na prova, tá bom? Então, isso aí você memoriza rapidinho. Não há necessidade de colocar essas fórmulazinhas. Como é que você vai aprender isso? Treinando. Na parte da tarde de hoje, eu vou colocar uma lista de exercícios lá para vocês e vocês vão poder praticar bastante esse conteúdo, tá bom? Se quiser deixar isso como mais difícil também serve, né, Alice? Mas eu vou mostrar a vocês aí. Estou mostrando a questão mais fácil, vou mostrar a questão mediana e vou mostrar a questão mais difícil que pode ser cobrada de vocês aí sobre esse conteúdo, tá bom? Então, eu vou mostrar as três etapas, para vocês verem aí. Como vocês estão no terceiro ano agora, então a prova de vocês tem que ser bem elaborada, tá bom? Bem, bem bacana. Aí eu estou vendo ainda como eu vou fazer essa prova de vocês, porque a escola está exigindo também um arquivo em PDF dessa prova. E colocar a prova em PDF, para vocês terem que fazer a prova, escanear a prova para mim, dificulta até na correção para mim aqui. Aí eu vou ter que imprimir a prova de vocês para fazer a correção do exercício de vocês. Então, é bem complicado. Eu estou conversando com a coordenação para a nossa prova ela ser digital e offline também. Como assim? Vocês vão fazer igual a gente fazia ano passado. Vocês vão responder de forma digital a prova, direitinho lá, marcar a alternativa, se for aberta, deixar lá a sua resposta lá, se for uma questão teórica, né? Porque a gente viu teoria. E no final você vai anexar seus cálculos, uma fotozinha lá dos seus cálculos. Então, eu estou querendo fazer a prova de vocês desse jeitinho. Mas até lá, nossa prova é dia 12 de março, então até o dia 12 eu já terei essa informação e direi a vocês como é que vai ser. Realmente, esse negócio de ofício está caro e outro. A gente vai estar salvando o planeta, né? Fazendo de forma digital, então vai estar evitando gasto aí com papel. Já usa o papel do caderno que já está bom, né? Para os cálculos lá direitinho. A única exigência que eu vou fazer esse ano, que ano passado eu não fiz essa exigência, mas esse ano eu vou fazer, é que quando você tiver na sua folhinha de cálculo, você deixar bem claro, por exemplo, que o cálculo é da primeira questão. Então, na sua folhinha de cálculo, você escrever lá, questão 1, aí o cálculo. Passa uma linha lá com a sua régua, questão 2, aí o cálculo. Passa outra linha, questão 2, porque tinha gente que mandava para mim que eu ficava tentando traduzir
eu ficava tentando traduzir, poxa, esse cálculo. Aí, quando eu vi a continha, eu dizia, eita, esse cálculo é da segunda. Alice, não precisa ser tão precisa, né? Eu não vou falar o nome, mas aí com certeza ele vai estar rindo aí. Ele vai entender. Alice já entrega logo. Isso, gostei. Quem lê o chat aí vai saber do que eu estou falando. Né? Pode falar, meu querido. Quer se defender? Né? Então, dessa vez, eu vou exigir essa organização, fazer tudo organizadinho, bonitinho, tal, aquela coisa toda. Tá bom? Eu vou querer isso aí para o quê? Para evitar eu ficar doido aqui na hora da correção. Você tá danado, de onde vem esse cálculo aqui? Né? Então, eu vou querer tudo detalhadinho na hora de tirar a foto, você tirar a foto bem arrumadinha, tá bom? Mas não se preocupe não que eu estou vendo aí direitinho. E outra vantagem da forma digital é, quando eu corrigir a prova, você já vai receber a nota, tá bom? Então, você já recebe a nota quando eu fizer a correção, isso é automático. E no manual, não. No manual vai ter um tempo, né? Vocês vão ter que ter um tempo aí para eu fazer a correção, aquela coisa toda. Lembrando que esse ano, quem faltar a prova terá uma segunda chamada. A segunda chamada, você já me conhece, sabe que é diferente da prova convencional, tá bom? Então é bom que vocês façam a prova no dia mesmo, né? Dá para fazer com tranquilidade. Pelo que eu soube da coordenação, no dia da prova, vocês não terão aula ao vivo, nenhum professor, só vai ficar focado só em fazer a prova, né? Então, vai ficar bem bacana quanto a isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aí e vamos ver aí o conteúdo da prova aí, da continuidade. Então, essa parte suplementa. Agora, uma questão mediana, uma questão média, que eu poderia cobrar de vocês aí sobre esse assunto. O complemento do suplemento do ângulo de 112. Ele quer o complemento do suplemento do ângulo de 112. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que resolver, ó, primeiro, o suplemento desse ângulo. Aí, quando resolver o suplemento, a gente vai ter um valor. Aí, desse valor, a gente vai calcular o complemento. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a continha aí. Primeiro, o suplemento. Então, suplemento de 112, né? Então, 180 menos 112. Calculem aí e vejam quanto é que dá para mim, por favor. Né? Vocês sabem que eu não sei calcular, então é com vocês. Eu coloco um número assim, mas não sei fazer as contas, não. Continha de mais, de menos, de vezes, aí eu esqueci. Isso era quando eu era pré-escolar. Então não lembro mais, não. Vocês é que tem que fazer. Então, 68. Isso é o suplemento. Aí agora, para finalizar, o complemento disso aí, desse valor aqui. Ó. Então, 90 menos 68. Quanto é 90 menos 68? 22. E aí a gente chega à resposta. Beleza? Facinho, facinho. Então, isso aí é o médio, o mediano. Aquela primeira será a questão mais fácil. Essa questão aí será a questão mediana. Tá bom? E eu vou mostrar a vocês a questão mais difícil. E aí, professor, por que está mostrando esses 3 níveis de questão? Porque é a exigência da escola. A escola exige que a prova ela tenha diferentes níveis de cobrança. Tem o fácil, tem o mediano e tem a mais difícil. Né? A mais difícil é a questão que vai cair no vestibular de vocês, no vestibular tradicional. Sou bem sincero. Né? A mais difícil é a que vai cair no vestibular tradicional. Vestibular aí vamos dizer, geralmente de instituições privadas. Porque o Enem, ele só com esse assunto, o Enem só chega até aqui, até o mediano, tá bom? Não existe difícil nesse conteúdo, questão difícil para o Enem. Então, vai chegar até aí, a esses trava-línguas aí direitinho. Então, como seria a mais difícil? Olha ela aí. Eu tirei as alternativas para a gente ter espaço para responder, tá bom? Quem vai usar esse espaço todo, por ela ser a mais difícil. Né? O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. Determine esse ângulo. E aí?
Só em ler o enunciado, eu acho que tem gente dizendo, eu não entendi, foi nada. Pode ter certeza aí, no coraçãozinho de vocês, na cabecinha de vocês, com certeza tem alguém dizendo que não entendeu nada. Tá bom? Então, com certeza tem alguém afirmando quando lê esse enunciado. Como eu mesmo disse, é porque ele acaba se tornando um trava-língua. Só que aí o segredo dessa questão é a gente fazer por etapas e construir a equação toda. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo, só nessa primeira linha, vamos ler até aqui, o que é que ele está dizendo? É o suplemento. Então, quem é suplemento? 180 menos x. Então, 180 menos o triplo do complemento. Então, quem é o complemento? 90. Então, menos 90 menos a metade de um ângulo. Então, x sobre 2. Pronto. Isso foi o que foi dito na primeira informação. O suplemento do triplo do complemento, tá bom? Lembrando que aqui é um sinal de vezes. Deixa eu apagar aqui. Isso é um sinal de vezes, tá bom? Então, o triplo do complemento da metade desse ângulo. Aí agora a gente continua a frase. É igual ao triplo do complemento desse ângulo. Então, 90 menos x. Se ele quisesse dificultar mais ainda, ele colocaria o que a Alice falou aí em cima, né? O replemento. E aí teria suplemento, complemento e replemento na mesma questão, então ele iria dificultar mais ainda. Bom, então, essa é a equação montada do que está sendo dito ali. Agora é só achar o x. Como é que vai achar o x? Vamos responder aí direitinho, que está dentro dos parênteses, as coisas todas. Repete 180 menos. Aí vamos fazer essa distributiva. 3 vezes 90, 270. 3 vezes menos x sobre 2, menos 3x sobre 2. Tudo isso é igual a distributiva novamente, que é o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. 3 vezes 90, 270. 3 vezes menos x, menos 3x. Aí agora, como aqui está só parênteses, então eu posso esquecer os parênteses, né? E fazer a distributiva só do jogo de sinal. Então, 180 é menos 270 e menos. Com menos aqui vai ficar mais. É igual a 270 menos 3x. Bom? Menos 3x. Agora eu vou deixar x tudo do lado esquerdo e vou passar todos os números para o lado direito, tá bom? Só que antes eu vou fazer logo essa continha aqui. Não, deixa eu passar logo todo mundo. Então, 3x sobre 2 permanece. O menos 3x está negativo, vem positivo. Aí 270 permanece aqui. Esse 270 aqui, ele vem positivo. E o 180 vem negativo. Pronto. Assim fica mais fácil. Aí agora fazendo a operação aqui, a operação de frações. Vocês viram comigo ano passado, em matemática fundamental. Quem não lembra, passa lá no meu Instagram, que tem uma série do IGTV só com o conteúdo de fração, explicando dicas de frações para você lá. Então, 2 vezes 3, 6. E esse resultado eu somo. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 3, 9. Então, vai ficar 9x sobre 2. Que é igual a 270 mais 270 menos 180. Veja aí para mim quanto é que dá isso aí. 270 mais 270 menos 180. Veja quanto dá esse valor, por favor. 540 menos 180, Lucas. Agora, menos 180. Bateu na trava, Alice.
540 menos 180. Veja aí quanto é que dá direitinho. Isso, 360, Arthur. Aí agora, deixa eu vir para o lado de cá para fazer essa continha. O 2 está dividindo, vai para lá multiplicando, né? Então, 9x igual a 360 vezes 2, vai dar 720. E o x vai ser igual a 720 dividido por 9. Quanto é aí? 720 dividido por 9? 720 dividido por 9. Isso mesmo, Alice. 80. Então, chegamos aí ao resultado. Isso é o que é mais difícil, pode ser cobrado na prova de vocês. Ok? Então, seria a questão mais difícil, pode ser cobrada na prova de vocês. Sobre esse assunto, seria essa daí. Ok? Então, você já olha aí, já analisa. Quiser, tira um print para praticar à tarde. Lembrando que hoje à tarde eu posto a lista de exercício. Quando é que você vai fazer essa lista de exercício? Você vai fazer essa lista de exercício durante as nossas aulas de amanhã e de sexta, tá bom? Não teremos aula ao vivo, mas você terá exercício para fazer aí, tá bom? Se eu ver alguém perguntando lá no grupo, cadê o link do professor Otávio, eu puxo a orelha, né? Estou bem sincero. Ok? Alice, você não precisa se preocupar, não. Eu sei que você aí está dizendo, não entendi muito bem, mas é pelo motivo desse conteúdo e dessa questão especificamente, você só vai compreender se você refazer ela, na prática mesmo, tá bom? Você ir para a forma manual e refazer essa questão novamente. Aí não se preocupe, que terá não só essa questão, como outras questões na lista de exercícios que eu vou colocar hoje para vocês. E aí você vai tirando dúvida comigo via WhatsApp, vai respondendo direitinho a atividade, tá bom? Depois a gente vai resolver também só questões, tá bom? E dessas questões que a gente for resolver, vai ser as questões que vai estar lá na provinha de vocês, numa boa, que vocês já me conhecem, já sabem como é o nosso estilo de prova, né? Beleza? Vamos avançar aí. Está terminando já. Posições relativas entre retas. Existem várias posições relativas entre retas, tá bom? Está na página 65 do livro de vocês, que aí vocês vão ver nas figurinhas. Existem as retas coplanares. Professor, e o que é reta coplanar? São retas que estão retas do mesmo plano. Tá bom? Então, retas do mesmo plano são retas coplanares. Vou postar assim no canal a aula. Você pode rever tudo direitinho, refazer essas questões que a gente está fazendo, usar como exemplo, pausar, né, o vídeo lá na hora do exemplo. O professor deu a fórmula, aí na hora do exemplo você pode pausar, tá bom? E aí você pausa e vai poder responder os exercícios, né? Numa boa. Eu vou botar uma pausa aqui na gravação. Pronto. Então, retas coplanares são retas que possuem, que estão no mesmo plano, tá bom? Então, retinhas aí que estão no mesmo plano são retas coplanares, tá bom? Então, ai meu Deus, saúde. Saúde, meu senhor. Espirra assim do nada. Impressão minha, até parece que eu escutei trovão. Mas vamos lá. As retas coplanares, elas podem ser paralelas, e as paralelas podem ser distintas, que são paralelas nesse estilo assim, ó. Assim, 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 tá bom? Assim. Então, existem vários tipos de paralelas distintas. Qual a diferença dessas paralelas distintas? Elas jamais se tocam, tá bom? Então, jamais se tocam, né? Gostei, Alice, da ideia ali do professor Google. Então, elas jamais se tocam, tá bom? Então, jamais se tocam essas retas paralelas distintas.
Existem as retas paralelas coincidentes. Essas sim se tocam. Tá bom? E uma curiosidade dela é que elas se tocam. Elas se tocam em todos os seus pontos, tá bom? Então, retas paralelas coincidentes. Se tocam em todos os seus pontos. Existem as retas concorrentes, são aquelas que se tocam. Toca. Vixe. Né? Toca em apenas um ponto. Toca em apenas um único ponto, que é somente um mesmo. Toca em apenas um único ponto. Aí um exemplo, o X da Xuxa, ó, só em um único ponto. Deixa eu ver aqui. Outro exemplo aí. Outro exemplo, toca em apenas um ponto. Tá bom? Então, isso são chamados de retas concorrentes. Aí, das retas concorrentes, existem as retas perpendiculares, que elas se tocam. Então, toca em um único ponto, porém, então, toca em um único ponto, porém, nesse ponto, temos o ângulo reto, tá bom? Um ângulo de 90 graus. Exemplo está aqui. Se toca em um único ponto, mas o ângulo daqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, seria as retas perpendiculares. Beleza? Até aí alguma dúvida, galera? Até aí alguma dúvida? Fala para mim aí. Mas, vai se aproximando a hora do almoço e o cheiro aqui vai me matando na cozinha. Beleza, essa parte aí ela é bem teórica, então provavelmente na prova eu vou fazer perguntas assim, do tipo, se não, marque a alternativa que representa uma reta perpendicular. Aí você vai ver a figurinha da reta perpendicular e marca, tá bom? Então algo desse tipo. Então vai ser bem light aí nessa parte aí, tem como dificultar para você, ok? Então é bem teóricazinho, basta revisar os vídeos. Aí existem as retas que elas podem ser intersectadas por transversais. Essa sim é o foco do nosso, vamos dizer, o objetivo da nossa aula de hoje, principal. São essas retas assim, ó. Tá bom? Então são retas aqui, aqui é R, S, T, X, Y, Z. Tá bom? Então são retas, ó, que passam concorrentes tocando em retas paralelas. Ó. Por exemplo, aqui X é paralela a Y. Tá bom? Mas é concorrente, ambas aí, é concorrente a Z. Então, concorrente a Z. Pode ser até um X ou um pontinho assim, só para mostrar que é concorrente. Ó, T, concorrente a S, e é concorrente a R, mas R é paralela a S. Então, vocês estão observando aí, são retas intersectadas. Professor, e essa teoria aí? Essa teoria vai nos ajudar nisso aqui. Ó. As retas paralelas intersectadas por transversais. Aí vocês vão lembrar disso aqui. Com certeza, vocês vão lembrar dessa parte de ângulos, que é região externa, região interna e região externa, né? Então, vocês lembram disso aí? Acho que vocês lembram. A gente viu no primeiro ano, viu ano passado e está vendo esse ano novamente.
Fala para mim aí no chat aí, quem lembra aí dessa ideia? Existe até um resuminho bacana que vai ajudar vocês aí. Com esse resumo aí, eu garanto a vocês que vocês vão se dar muito bem. Por quê? Existem dois tipos de ângulos nessa forma geométrica aí, nessa duas paralelas interceptadas por uma transversal. Então, nessa forma aí, existem os ângulos que são iguais e existem os ângulos que são suplementares. Professor, o que é ângulo suplementar? A soma deles dois dá 180 graus. Então, existem esses dois ângulos aí, os dois tipos. Os ângulos, para serem iguais, eles têm que estar na mesma região e em lados diferentes. Mesma região e lados diferentes. Deixa eu ver se eu consegui desenhar aqui para vocês. Ó, um ângulo que está na mesma região e lado diferente. Ó. Tá vendo aí? Então, se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. A mesma região, lados diferentes. Também temos os ângulos, deixa eu apagar aqui, que podem estar em regiões diferentes e mesmo lado. Tá bom? Então, regiões diferentes e mesmo lado. Isso aí faz com que temos regiões iguais, ou seja, ângulos iguais. Como seria região diferente do mesmo lado? Vou pegar esse mesmo daqui que eu fiz aqui, ó, que eu disse que era 30 graus, e esse daqui de cima. Ó. Um está na região externa e o outro está na região interna. Ambos são iguais. Ok? Agora vamos ver o outro lado aí, que são os ângulos suplementares. Aí os suplementares, temos ângulos que precisam pertencer à mesma região e o mesmo lado. Então, vou pegar novamente aqui, ó, esse ângulo daqui, que mede 30. E esse ângulo daqui, ó, estão na mesma região e do mesmo lado, mas eles não são iguais, são diferentes. A soma dos dois tem que dar 180. Então, se aqui é 30, aqui é 150 graus. Bom, a soma dos dois mede 180. E a outra opção é regiões diferentes e lados diferentes. Então, regiões diferentes, lados diferentes. Então, deixa eu apagar aqui. Deixar esse 30 na região interna e esse aqui. Ó. Então, um está na região interna, outro na externa. Ambos em lados diferentes, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E aí, temos ângulos suplementares. Ok? Nessa teoria, muita gente diz assim, professor, não entendi ainda muito bem. Vou mostrar na prática agora no exercício. Só que antes, tira um print dessa tela aí, porque é um resumo completo aí dessa ideia de iguais e suplementares. Quando tirar o print aí, você avisa aí no chat. Eu poder avançar. Tirei. Beleza. Bom, quem não conseguiu tirar o print, depois pega aí com quem já tirou, manda no zap aí. Vamos ver na prática. Como utilizar esse resumo aí. E lembrando, no dia da prova, você pode estar usando esse resumo aí numa boa. Isso aí eu não ligo, não. Você pode estar usando esse resumo aí numa boa para poder resolver. Olha a questão como... Isso é uma questão de vestibular. A questão caiu no SSA. Já caiu em algum SSA aí da vida. Aí. Não lembro o ano, mas que já caiu. Como vocês vão fazer SSA 3, então pode cair qualquer assunto aí. Todos os assuntos que vocês estão vendo agora no terceiro ano. Então, sabendo o que é R paralela a S, pode-se afirmar que o valor de 2m é... Então, ele quer saber o valor do dobro de m. Só que para saber o dobro de m, a gente precisa saber o valor de m. E aí a gente vai analisar onde é que está m. M está aqui, nesses ângulos. Ó. Eu estou pintando aqui de amarelinha. Então, o m está pertencente a esses dois ângulos. Aí eu vou analisar. Esses dois ângulos estão do mesmo lado, né? Ó, estão todos eles do lado direito. Então, vamos procurar no nosso resumo aonde tem mesmo lado. Ó. Tem aqui, mesmo lado, e tem aqui, mesmo lado. Beleza? Então, tem aqui. Ó. Vixe Maria, que risco foi esse? Né? Então, temos essas duas situações. Ó. Mesmo lado, mesmo lado. Mas vamos ver se eles são iguais ou se eles são
suplementares. Vamos lá. Estão em regiões o quê? Diferentes, né? Ó, um está na região externa e o outro está na região interna. Então, ambos estão em regiões diferentes. Aqui, nesse aqui, diz que é a mesma região, então já não é suplementar. Mas aqui, ó, fala regiões diferentes. Então, regiões diferentes e mesmo lado, os ângulos são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, a gente vai fazer a continha. 5m menos 37 é igual a m mais 12. Fazendo a conta aí, ó, vamos ter a operação. Vou deixar tudo que tem m do lado esquerdo. Esse m está positivo e negativo. E o 37 vai para lá positivo. Tá bom? 5m menos m, 4m. E 12 mais 37, isso dá 49. Daí, com isso, temos que m é igual a 49 sobre 4. 49 dividido por 4, a gente vai ter aí 12,25. Então, o valor de m é 12,25. Esse é o valor de m. Aí, muito cuidado para você não marcar aqui a alternativa letra B, tá bom? Porque ele está pedindo o valor de quê? Ó? Quero destacar aqui para você. O valor de 2m. Então, o dobro de m. Então, 2 vezes m. Qual o valor de m? É 12,25. Então, 2 vezes 12,25. Então, multiplicando isso aí por 2, a gente vai ter 24,5 como resposta. Então, letra D é a nossa resposta. Beleza? Então, viu o quanto o resuminho é importante? Na prática, ele é bastante importante. Você vê aí que a diferença é essa. Então, você vai utilizar isso em situações que você tiver ângulos assim, na transversal. Como é que você vai aprender para valer essa parte desse assunto? Na prática. Então, fazendo os exercícios que eu passar para vocês, a gente vai responder muito exercício e no dia da prova você vai arrebentar, com toda certeza. Ok? Pergunta a vocês, alguma dúvida até aí? Fala para mim no chat aí. Pronto. Então, ó, quando for hoje à tarde... Eita, não mostrou aqui, mas quando for hoje à tarde, não sai ainda não, mas quando for hoje à tarde, eu vou postar para vocês uma lista de exercícios, de atividades, e que vocês vão poder praticar bastante esse conteúdo. Tá bom? Quando eu postar, eu aviso a vocês. Eu digo lá no grupo, ó, pessoal, postei o exercício, postei a atividade. Vai ser lá por volta das 3 horas. E essa atividade você vai fazer durante as aulas de amanhã e de sexta-feira. Só iremos nos encontrar ao vivo agora na próxima quarta-feira, de hoje a 8, tá bom? Então, de hoje a 8, a gente se encontra aí ao vivaço, né? Para a gente revisar bem a prova, fazer revisão. Provavelmente eu vou trazer só questões para a gente no slide e a gente vai resolver só exercício. Só praticar. Quem sabe não é os exercícios da prova. Tá bom? Então, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe imensamente, tá bom? E bom restinho de semana aí, bons estudos para a prova de linguagens que vocês terão aí, se eu não me engano, é sexta-feira, né? A prova de linguagem de vocês. Então, bons estudos para vocês e até a próxima quarta. Tchau, tchau!